A nossa intenção é, neste ano ainda, formar 200 professores em tecnologias digitais, curso de programação especificamente. Nesse momento de isolamento social, nós entendemos que era também nosso papel discutir questões que fossem pertinentes à educação. E já fizemos alguns webinários. Hoje nós temos a professora Simone André, então eu quero fazer aqui uma historicidade do nosso trabalho até agora. Então, nós começamos falando de programação especificamente, porque o nosso objetivo, a missão da Digital House é transformar a vida das pessoas pela educação. Nós acreditamos nisso e trabalhamos para isso. No primeiro webinar, então, nós falamos sobre programação. No segundo, nós falamos sobre aulas à distância, discutindo uma experiência da própria Digital House. No terceiro webinário, nós falamos sobre métodos ágeis para professores. O quarto foi observar os métodos ágeis na prática. Depois, nós falamos de avaliação com a professora Ana Moraes, coordenadora também da Digital House. Falamos sobre avaliação em aulas à distância. A gente teve bastantes professores interessados nesse tema. Até conversei com a professora Simone sobre isso. É um tema que, para nós, educadores, é muito importante. E nós temos pensado em reviver esse webinário, porque várias pessoas pediram que nós refizéssemos ou aprofundássemos essa temática. Também hoje nosso tema é como lidar com as habilidades socioemocionais em tempo de isolamento social. E nós temos, então, a professora Simone André, que é especialista em educação, trabalhou no Instituto Ayrton Senna, e tem um currículo fantástico, uma experiência interessantíssima. A professora Simone tem um canal no YouTube, é esse canal aqui, nós conhecerem. Tem vários vídeos interessantes, muitas entrevistas que ela deu. Vocês vão conhecer a professora. Quem não conhece, vai conhecer melhor hoje a professora Simone. Quem já conhece, vai aprofundar, então, a sua percepção dessa profissional que nós temos a felicidade de ter conosco hoje. Eu vou parar de compartilhar a tela, para que a gente possa, então, conversar com a professora. Professora Simone, então, seja bem-vinda a mais um webinário de hoje conosco. Nós estamos bem felizes de tê-la aqui para discutir esse assunto tão significativo nesse momento, significativo sempre, né? Não é só nesse momento, mas em especial nesse momento em que nós estamos isolados, né? Cada pessoa nos seus próprios, nas suas residências, sem um contato próximo. Nós temos como característica cultural até um relacionamento mais físico, mais próximo, né? De nos abraçarmos mais, de estarmos mais perto, de toque. E essa falta da proximidade, a falta do toque, a falta do estar junto, pode estar causando muitas coisas na vida das pessoas. E aí tem um fator agravante para nós educadores, para nós professores, que é o fato de uma educação presencial ter se transformado num tempo específico, numa educação remota. Eu nem diria à distância, mas uma educação remota, em que nós não estamos presentes juntos no mesmo espaço físico, né? Então, as questões das habilidades socioemocionais, que sempre foram um ponto de interrogação na escola, então, como isso hoje se dá? O que nós podemos pensar sobre isso? Então, eu abro a palavra para a professora Simone, novamente agradecendo a presença dela conosco e a presença de todos que estão aqui participando. Muito obrigada, professora. Seja bem-vinda. Obrigada, Kátia. Bom dia a todo mundo, bom dia aos nossos educadores que estão aí remotamente, né, bom dia, Ana Lúcia, tentando trabalhar remotamente, como você disse, com
os estudantes e reorganizar a escola nesse momento tão crítico, né? Na verdade, o momento mais crítico que a nossa geração está vivendo e talvez vá viver, né? Então, estamos aqui numa situação em que, se nós não nos ajudarmos, vai ser difícil de enfrentar, e acho que a iniciativa de vocês de trazer esse tema para os webinários de vocês foi muito feliz por isso, né? Essa é uma grande preocupação das redes de ensino, uma grande preocupação dos professores, que é como é que a gente se apoia nessa hora, né? O bem-estar dos professores, assim como o bem-estar dos estudantes, é uma questão que está inquietando os educadores do mundo todo. Ontem eu estava numa reunião com cerca de 250 educadores e profissionais que atuam com educação aqui no Brasil, junto com o pessoal da OCDE, junto com o pessoal da Harvard School of Education, e eles estavam discutindo exatamente esse ponto, né? Eles fizeram, na verdade, um relatório reunindo as grandes preocupações dos educadores do mundo todo, das redes de ensino do mundo todo nesse momento, e entre elas está numa posição de relativo destaque, até em relação à questão da aprendizagem, né, de assegurar a aprendizagem, que é importante também, né, claro, óbvio, a questão do bem-estar, né? Então, esse tema é bastante oportuno e fico muito feliz e agradecida mesmo pela oportunidade, pela confiança de poder fazer esse diálogo aqui com vocês. Queria dizer para vocês também que, para conversar hoje aqui, eu tive um apoio luxuoso, né? Tive o apoio luxuoso de duas professoras que são parceiras da Estação Hack, né? Desse projeto muito bacana da Digital House, que são as professoras a Cícera Chaves Batista, do Espírito Santo, e a professora Ana Lúcia Marcondes de Jesus, que está aqui já dando o seu tchauzinho para a gente, e que gentilmente, muito gentilmente, se dispuseram a conversar comigo e a me contar um pouquinho como é que elas estão vivendo esse momento. Eu aprendi muito com elas, né? Assim, é muito renovador a gente poder conversar nesse momento com quem está na linha de frente, com quem está na linha de frente das escolas, né? A gente costuma pensar nesse momento que quem está na linha de frente são os médicos. Sim, estão, né? Os profissionais de saúde, as enfermeiras estão, os técnicos de enfermagem, está todo mundo na linha de frente. Agora, tem também uma galera na linha de frente, que é a linha de frente da educação, né? Que é tão ou mais importante, ou igualmente importante, a linha de frente da saúde nesse momento, e que está lá batalhando para fazer com que os nossos estudantes também tenham algum espaço de conexão com a escola. Eu concordo com você, Kátia, acho que não é um espaço de ensino à distância, eu acho que não é isso que nós estamos experimentando, e não é isso que a maioria dos países do mundo, a maioria das escolas do mundo está experimentando. Nós estamos experimentando algo que se chama ensino remoto, né? Que é oferecer alguns conteúdos, oferecer alguns espaços, oferecer oportunidades para que em casa, tanto os estudantes quanto os pais possam se conectar com a escola. Isso é muito importante, essa conexão com a escola, ainda que não tenha um caráter de gerar um aprendizado consistente, estruturado, né? Que isso a gente sabe que a gente ainda não está conseguindo, ainda não é o nosso momento. Isso é muito importante e as evidências são muito claras sobre isso, né? Os países que enfrentam epidemias, guerras, catástrofes naturais, esse tipo de crise que derruba a gente de qualquer cadeira, vamos dizer assim, né? Esses países mostram, as evidências mostram que quando os estudantes têm um espaço de conexão com a escola, eles ganham duas coisas que são muito importantes. A rotina, que se perde completamente quando, né, a gente profissional sabe como a rotina se bagunçou totalmente nesse momento, e também algo que tem a ver com a estabilidade emocional, algo que tem a ver com recuperar um pouco dessa conexão afetiva com a escola. Isso é muito importante, isso estabiliza, por menos que a gente imagine que estabilize, isso estabiliza muito os estudantes. Então, esse investimento
que vocês estão fazendo com os professores e que os professores, por suas vezes, professores e gestores, né, escolares, por suas vezes, estão fazendo, é realmente muito relevante nesse momento. A gente não pode menosprezar esse esforço. Então, já que eu aprendi tanto com vocês, tanto com a Ana Lúcia, tanto com a Cícera, e espero aprender muito com vocês aqui hoje, eu espero também retribuir um pouquinho e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como é que você prefere conduzir, Kátia? Você prefere fazer algumas perguntas? Você prefere que eu destrambelhe a falar aqui loucamente? O que você prefere que eu faça? Não, você pode destrambelhar, falar loucamente, e conforme o chat for, as pessoas forem perguntando, eu vou te interrompendo para fazer as colocações. Em geral, as pessoas gostam de fazer colocações pelo chat, e aí eu vou balizando você. Pode ser assim? Adoro que seja assim e adoro que as pessoas interajam pelo chat, tá? Porque Tá isso bom. também me ajuda a me localizar aqui para eu não falar sozinha, né? Falar sozinha é muito chato. E Tá a gente não bom. está acostumado com esse negócio de falar sozinha, a gente está acostumado, como você disse, com o contato presencial, né? Então me Isso, sem ajudem a dúvida. resgatar vocês aqui pelo chat. Eu estou de olho no chat aqui de vocês. A Cícera mesmo estava me falando agora aqui, falando para todo mundo aqui no chat que não tinha ouvido a expressão ensino remoto, né? Ensino remoto a gente usa, Cícera, para nomear esse tipo de abordagem em relação à escola que tem um caráter complementar, tem um caráter de oferecer conteúdo, oferecer experiências à distância, oferecer materiais, né? Então tem lugares ou secretarias que estão oferecendo canais abertos na TV, tem outras, a TV, né? A TV voltou a ter uma relevância agora no trabalho remoto, né? Agora todos para um para todos, né? Uma relação um para todos. Não gera uma aprendizagem, não tem uma estrutura para gerar aprendizagem, né? Ou mesmo as plataformas de conexão à distância, como essa que a gente está usando, por exemplo, né? Elas têm um caráter importante de conexão, mas elas não são desenhadas, elas não têm um design para poder, não a plataforma em si, a abordagem, não tem um design para poder gerar aprendizagem. A gente vai chegar nesse momento, a gente tem que chegar nesse momento, a gente já tinha que chegar nisso, num ensino mais híbrido, antes da pandemia, e agora com a pandemia isso se tornou um imperativo. Mas vamos lá para o nosso tema, né? Para o nosso tema. O Juliano, a Kátia, o pessoal da Digital House me mandou algumas inquietações. Porque, assim, o que está inquietando vocês em relação a essa questão socioemocional, né? Uma das questões que eles me enviaram tinha a ver com como é que a gente mantém o equilíbrio emocional diante disso tudo, né? Em tempos de crise, como é que a gente faz para manter esse equilíbrio emocional, que é a pergunta do milhão, né? A gente acorda todo dia se perguntando isso, como é que eu vou manter o meu equilíbrio emocional hoje? Cada dia é um dia, né? E também porque não tem receita para as vivências que são singulares, né? O que cada um de nós está vivendo com a pandemia é muito singular, mas ao mesmo tempo são vivências muito compartilháveis. A gente percebe isso com muita clareza, né? Não tem essa rota única para gerar esse equilíbrio emocional, mas existem caminhos que nós trilhamos conjuntamente. E eu queria começar a explorar um pouquinho mais essa questão do equilíbrio emocional, que tem tudo a ver com o desenvolvimento socioemocional, tem tudo a ver com as competências ou as habilidades socioemocionais. Aqui a gente vai usar competência, habilidade com o mesmo significado, né? Como se fossem iguais, tal. Tem tudo a ver com isso. E manter o equilíbrio emocional, né? É a mesma coisa que acalmar a medida, né? Como é que a gente consegue se acalmar num momento de crise? Como é que a gente consegue se acalmar diante da confusão, do desequilíbrio externo, né? De uma situação totalmente nova, desconhecida? E aí os psicanalistas falam uma coisa que eu gosto muito, eu acho que é uma excelente notícia para nós, educadores, né? Acalmar-se é uma coisa que a gente aprende a fazer e tem que fazer sozinho. Não tem ninguém que acalme a gente. A gente tem que aprender a se acalmar, senão tudo que vem de fora não nos acalma, né?
Isso é uma boa notícia, porque o equilíbrio emocional pode ser aprendido, né? É algo a ser aprendido. Tudo que é aprendido diz respeito ao universo da educação. Se é aprendido, é uma competência, né? O equilíbrio emocional é uma competência que nós podemos aprender. Se nós podemos aprender, existe uma mediação de um adulto, no caso de crianças e adolescentes, que tem muita relevância nesse caso, né? O que eu estou chamando de competência aqui? Eu estou chamando de competência todas as forças que a gente mobiliza quando nós estamos diante de um problema. Nesse caso, quando nós estamos diante de uma crise. Mas não precisa ser uma crise, pode ser um desafio, pode ser um problema, pode ser uma situação do cotidiano. Tudo que a gente mobiliza para poder resolver esse problema se chama competência. Nesse momento, obviamente, todas as nossas competências socioemocionais estão sendo ativadas, mobilizadas em nós. E mobilizadas não só individualmente, mobilizadas coletivamente. Que competências são essas, né? O que eu estou chamando aqui de socioemocionais, né? Essas competências, elas dizem respeito, por exemplo, à relação consigo mesmo, ao autoconhecimento. O que é isso? É o escutar-se, o entender-se, compreender quais são as suas forças, quais são as suas vulnerabilidades, saber acionar as suas forças antes de olhar para as suas fragilidades nas situações difíceis. Saber, por exemplo, o que te causa estresse, como é que você reage diante de situações estressantes, como é que você se projeta num sonho para o futuro, como é que você olha com confiança para o que vai acontecer, como é que você se relaciona com seus projetos de vida. Tem também a ver, tem tudo a ver com como é que você se relaciona com o outro, como é que você entende o outro, como é que você escuta o outro, como é que você se relaciona com as diferenças, como é que você se relaciona com a diversidade, como é que você se relaciona com o valor da vida do outro, do cuidado com o outro, como é que você entende, né, o coletivo. Será que tem alguma vida que vale mais que a outra? Né? Então, essa compreensão de que nenhuma vida vale mais que a outra é uma compreensão do ponto de vista socioemocional. E, de novo, a gente não nasce sabendo tudo isso, a gente aprende, né? Vejam como essa pandemia vai nos ajudar, se bem conduzidos, né? Se bem colocados, a aprender coisas relevantes sobre nós, sobre o outro, sobre o coletivo. A dimensão socioemocional tem a ver também com como a gente enfrenta o novo, né? Como é que a gente aciona a curiosidade, como é que a gente aciona a nossa capacidade de lidar com incerteza, com ambiguidade, com diversidade, eu já disse, mas aqui está muito, né, o outro, o diferente, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com os projetos que a gente estabelece na vida, a perseverança em torno desses projetos, ainda que a casa caia? Como é que a gente insiste em estabelecer as nossas metas e perseguir essas metas? Como é que a gente se revê diante dessas metas? Como é que a gente se determina a um objetivo e se torna resiliente para poder enfrentar a adversidade, né? Que é aquela coisa de tropeça, cai, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai para frente e aprende com a adversidade. E também como é que a gente toma decisão. A gente toma decisão com base em quê? Com base nas nossas crenças, com base no nosso autoconhecimento, com base nos nossos valores, mas também com base em fatos, em evidências, né? A gente tem, isso tudo tem a ver com a dimensão socioemocional, todo esse campo que eu falei para vocês. Então, normalmente as pessoas falam, socioemocional sou eu com as minhas emoções. Sim, mas esse é só um pedacinho. Na dimensão socioemocional é muito maior que isso. E isso já vinha ganhando, né, toda essa dimensão, já vinha ganhando uma relevância gigantesca em termos de aprendizagem, né, muito quanto essas dimensões ajudam a aprender, a ampliar o cognitivo, ajuda a enfrentar o aprendizado da matemática com gosto,
com paixão pelas coisas, com motivação, com entusiasmo, ajuda a enfrentar a língua portuguesa, ajuda a enfrentar a geografia, a história, ajuda a enfrentar todas as áreas de conhecimento e ajuda também a enfrentar a criatividade, né? Enfrentar no sentido de desenvolver a criatividade, o pensamento crítico, a resolução de problemas, tudo isso que a gente fala que é a educação que a gente deseja, passa pelo desenvolvimento socioemocional. Agora, com a crise, passa ainda mais pelo desenvolvimento socioemocional, porque nós estamos sendo testados no nosso limite, para além do nosso limite. Então, a atenção para isso é muito grande. A grande novidade, a boa novidade a esse respeito é podemos lidar com isso e aprender, né? Podemos aprender. A segunda boa notícia é que quando você consegue manter o seu equilíbrio emocional diante do ciclo de desafios que a gente está vivendo nessa crise, né? Eu já vou falar um pouquinho que ciclo é esse de desafios, a gente pode aprender com eles. Se a gente aprende com eles, a gente não só vive a crise, sobrevive à crise, a gente aprende com a crise. E acho que esse é o nosso objetivo maior. E eu diria que hoje, se tem um grande objetivo que a escola pode ter com os seus estudantes, é que eles aprendam com essa crise. Não só aprendam durante a crise, aprendam o mesmo que eles já aprendiam, né? Que eles aprendam com a crise, né? Essa crise envolve um ciclo de desafios grandes e alguns desafios que a gente nem é capaz de prever, claro, né? Mas tem pelo menos 3 aspectos, né? 3 ciclos que eu gostaria de destacar com vocês, porque eles são nossos conhecidos, nós estamos passando por eles, tá? Quando eu falo ciclo de desafio, eu não estou falando que nem videogame, não, que você passa uma fase, passa um ciclo, você a ultrapassa, você já está na outra, você ultrapassa, já está na outra, e as que já passaram. Não. Nós estamos falando de um ciclo que é uma espiral, né? É uma espiral que cada vez que a gente passa por um desses desafios, a gente aprende um pouco mais sobre eles. Então, a gente vai passar, ou está passando, por pelo menos 3, que eu gostaria de nomear aqui com vocês, e claro que gostaria de ouvir vocês sobre isso. Primeiro ciclo, quando a gente faz uma mudança grande, ou sofre uma grande mudança, é a negação. Nós vivemos isso e estamos vivendo em muitas dimensões. A crise, não, espera um pouquinho, esse coronavírus não é bem assim, ele é uma gripezinha. Não, peraí, só pega os idosos. Não, mas isso é uma coisa que acontece lá na China, né? A gente começou assim, é lá na China, é lá na Itália que tem muito velhinho, aqui no Brasil não, porque o Brasil é abençoado por Deus e não sei o que, né? A gente viveu um período de negação sobre a crise. E a gente ainda vai retomar essa negação em vários momentos. Essa negação tem a ver com o quê? Com a nossa dificuldade de sair da nossa zona de conforto e entrar numa realidade que é nova e é desafiante, né? Então, essa negação, ela só tem um remédio, que é começar a abrir os olhos para a realidade, enxergar a realidade. E a realidade, ela envolve um outro ciclo, que é o ciclo de desconhecimento, o desconhecido, enfrentar o desconhecido. Mas quanto tempo vai durar a crise? Quanto tempo as escolas vão ficar fechadas? Como é que estão os estudantes lá em casa, na casa deles? Como é que eu abordo esses estudantes? Como é que eu chego perto deles? Como é que eu aprendo a lidar com eles remotamente? Eu que ainda não tenho essas habilidades, né? Eu ainda não tenho essas habilidades, né? Então, é melhor a gente nem mexer nisso, volta para a negação, né? Então, entrar no desconhecido, vamos entrar no ciclo de desconhecido. Quando a gente entra no ciclo do desconhecido, a gente começa a construir a mudança. A gente está em pleno ciclo de desconhecimento agora. Como vai ser a educação durante e após o Covid-19? Como vai ser? Nós não temos essas respostas, o mundo inteiro não tem essas respostas, mas nós temos pistas, e pistas consistentes que podem nos ajudar, né, a construir essas respostas. A questão é que o desconhecido nos convida a agir. Ele nos convida a tomar algumas decisões importantes. E essas decisões podem definir muito do que será. Então, por exemplo, conversando com a Ana Lúcia e a Cícera,
elas me falaram assim, que uma das grandes preocupações delas, nesse momento, e vejam como vai coincidir com os educadores do mundo todo, né? Uma das grandes preocupações delas é chegar em todos os estudantes. Como é que, né, porque está todo mundo agora mapeando como é que os estudantes podem ter acesso a qualquer tipo de contato remoto, né? Como é que eles podem acessar, quais são as condições que eles têm para isso. E claro que nós estamos descobrindo como educadores que muitos desses estudantes que a gente imaginava que conhecia, a gente não conhece. A gente não conhece onde eles moram. A gente não conhece que recursos eles têm para aprender. Por mais que as estatísticas, os estudos mostrassem para a gente que uma parcela considerável dos estudantes brasileiros não tem nem espaço em casa com o mínimo de tranquilidade para poder ter calma para aprender, por mais que a gente soubesse disso, nós estamos nos surpreendendo em juntar nome e situação, né? Eu não sabia que fulano não tinha essas condições. Eu não sabia que cicrano não sabia acessar a internet. Eu não sabia que ele não tinha condições em casa para fazer isso. Eu não sabia que ele já tinha mudado de endereço. Eu não sabia aonde ele morava, com que condições, que família, né, que tipo de contexto familiar ele tinha, né? Então, esse desconhecido, ele, por um lado, nos assusta, por outro lado, ele é riquíssimo. Porque nós sabemos que uma das competências docentes mais importantes, né, e isso não sou eu que estou dizendo não, apesar de eu dizer e acreditar muito nisso, né, uma das competências docentes mais importantes, segundo todos os estudos e evidências que mapeiam, né, um bom professor, né, para que um bom professor possa atuar de uma maneira consistente, ele precisa conhecer os seus estudantes. Uma escola para poder enfrentar o nosso maior, na verdade, a nossa maior crise, que é a crise da desigualdade, né? Uma escola para poder enfrentar a desigualdade social e educacional que atinge o nosso país de uma maneira tão contundente, ela precisa conhecer as famílias dos seus estudantes. Então vejam que nesse momento de extremo desconhecimento e de vamos agir para poder, né, vamos convidados a agir, porque se a gente não agir agora, a gente depois vai ter que agir quando só tiver problema para resolver. Agora a gente tem coisas para construir, soluções para construir, né? Então, essa ação nos leva a desenvolver uma competência docente altamente valorizada. Então, na medida em que os professores, os gestores conhecerem mais de perto os estudantes e as suas famílias, eles vão ensinar melhor, né? Eles vão se relacionar melhor remotamente nesse período e na volta às aulas eles vão ensinar melhor os seus estudantes, eles vão criar outro tipo de conexão com eles. Então vejam que coisa paradoxal, né? Estou tentando mostrar para vocês que a crise ensina com dor, mas ensina. E ensina coisas que são importantíssimas para a nossa ação pedagógica. Seguindo um pouquinho mais aqui, né? Vamos ver aqui um pouquinho mais. Falar 3 ciclos, né? O terceiro é a questão do medo, né? Depois nega, enfrenta o desconhecido e se assusta. O que eu faço? O que eu faço diante de não saber se eu sou um professor que já estou obsoleto e que vou me tornar obsoleto com a crise? Como é que eu faço? Isso me amedronta, me apavora. O que eu faço com medo da doença, da perda, da morte? Né? Todos nós estamos nos perguntando essas 3 perguntas, né? As perguntas relacionadas à negação, as relacionadas à negação e onipotência, né? Achar que tudo pode, tudo não vai acontecer nada. O desconhecido, o que eu faço? Né? E o medo, como é que eu enfrento esse tremor de agir nesse momento tão contundente, né? Esses 3 desafios, como a gente estava falando, essa é a hipótese que eu estou explorando com vocês, nos ajuda a desenvolver
Competências socioemocionais, sim, e competências docentes altamente valorizadas. Queria só dar um stopzinho agora para ouvir vocês. O que está É, aparecendo aí, Kátia? era isso que eu ia te propor. Eu fiz várias anotações aqui do que você falou, queria retomar Hum, algumas coisas e aí olhar aqui para o chat. Tem hum, colocações fantásticas que as pessoas estão hum, fazendo aqui. Então, duas coisas muito importantes que você falou que eu queria destacar. Na verdade, eu tenho 1000 anotações aqui, né? Porque eu tenho alguns professores que estão fazendo nossos cursos que têm seus caderninhos e eles nos mostram, olha aqui, tá, eu estou igual, tá, gente? Estou com o meu caderninho aqui. Duas coisas muito significativas. Uma, a conexão da escola com os seus alunos, com as famílias dos alunos, né? Manter a conexão, recuperar a conexão afetiva por meio desse momento remoto. hum, E, hum, potencializar a conexão com os alunos e com as suas famílias. E a segunda coisa é o conhecimento, é conhecer tanto os estudantes quanto as famílias. Eu penso que essas duas questões, e aí destacando, olhando para o ciclo que você construiu, o ciclo de hum, negação, o ciclo do enfrentamento e o ciclo do medo, então, a conexão com as pessoas e o conhecimento de quem são essas pessoas, quais são as suas dores, as suas mazelas, vão nos ajudar profundamente a entender esse momento, mas entender a educação como um todo, né? Como que esse processo se uhum, dá em sala de aula, como nós uhum. podemos continuar a melhorar, a qualificar nosso trabalho, a fazer com que ele fique mais significativo a cada tempo. E aí eu queria destacar aqui o que a Nilceia falou. A Nilceia colocou coisas muito interessantes sobre vulnerabilidade, sobre o que implica essa vulnerabilidade. Se ela quiser falar, abre o microfone, ela mesma pode abrir. E aí fique à vontade, Nilceia. E dizendo assim, ó, o interessante nessa explanação é que da mesma forma que precisamos nos acalmar, aquietar para nos entender e entender o contexto, é nesse movimento que a vulnerabilidade reconhecida nos impulsiona, parece deixar aflorar sentido de vida. Eu achei fantástico. É quase uma filosofia isso que ela colocou, né? De uma profundidade muito grande. E aí uma outra pessoa disse assim, ó, como propor uma atividade remota para os alunos com um olhar para seus projetos de vida. Muito interessante também essa questão, porque é pensar para além dos conteúdos da escola, pensar para além das competências mais iniciais, mas aprofundar o papel da educação, né? E uma outra questão, os pais, especialmente as mães que sempre acumularam funções, estão muito sofridas e os pequenos estudantes precisam dela. Uma coisa que foi aflorada nesse momento é os alunos que nós entendíamos, como você muito bem colocou, que tinham uma autonomia que a gente pressupunha, eles de fato não têm essa autonomia, né? Talvez nosso processo educativo fosse muito mais prescritivo e muito mais controlador do que nós de fato nos percebêssemos. E nesse momento isso veio à tona. Várias questões vieram à tona, mas essa também, e veio muito forte. Os alunos Uhum. precisam do acompanhamento do professor mais do que nós supunhamos, e esse papel não se transfere automaticamente para os pais. Né? Não significa que porque os pais estão em casa com os seus filhos, e muitos não estão, nós temos que lembrar que nós estamos falando de uma diversidade socioeconômica fantástica, né? Fantástica do ponto de vista do grandioso, mas que não repercute do mesmo modo em todas as casas, em todas as famílias. Então, diante dessa diversidade é que nós estamos dentro dela. E aí, mais uma questão, acho que o maior desafio da escola particular, né, aí eu entendo que essa pessoa é de escola particular, é compreender e ver que o principal objetivo das aulas remotas é continuar o vínculo com o professor e a rotina escolar. Eu acho que esse é um ponto aqui bem interessante. Ó, um grande desafio dessa crise, a pessoa podia falar, porque ela está falando um monte de coisa, será desenvolver nos estudantes o protagonismo, assim como a autonomia para a rotina de estudos, fantástico. E aí o Lucas Mortalho trabalhou comigo, um beijo, Lucas, a gente trabalhou juntos,
De que forma podemos trabalhar a educação socioemocional, o ser humano, de forma integral, conforme propõe a base, você é uma especialista na BNCC, né? Nesse momento de crise. Então, tem questões muito candentes aqui, muito potentes, eu entendo, viu, Simone? E aí, para a gente fazer um desenho. E volto a dizer, o microfone está aberto, se as pessoas quiserem fazer pergunta aberta, podem fazer, fiquem à vontade. Eu vou dar um minutinho aqui para o corajoso que quer falar com a própria voz. A Nilceia está com uma carinha de quem quer falar. A Nilceia, primeiro que a Nilceia é uma deusa, né? Esse em primeiro lugar. Em segundo lugar, é uma mestra de todos nós. Eu trabalhei com a Nilceia durante muitos anos e, infelizmente, não tive a chance de fruir a sabedoria dela com a força que eu poderia, o que eu estou conseguindo fazer agora que nós estamos mais próximos. Fala, Nilceia. Não, eu só queria registrar que a síntese que vocês fizeram ao final, trazendo a questão da autonomia, tão cara para o trabalho de socioemocionais, eu estou vendo de perto aqui com meus netos adolescentes que estão fazendo as aulas virtuais, provas, trabalhos, e estou vendo o quanto isso está sendo importante para um e para outro. São 2 netos gêmeos de 15 anos e dá para ver exatamente onde é que isso pega e onde é que isso flui. Que bom. Bom, Nilceia. Acho que vocês tem uma estão pessoa trazendo... com a mão levantada. Tem uma pessoa com a mão levantada? Tem. Que ótimo. Pode abrir seu microfone. Pode abrir o microfone. Peraí, oi, bom dia. É Marisa. Marisa. Estou com a câmera fechada, tá? Estou vendo, Marisa. Tá. Foi um prazer, é um prazer estar aqui com vocês, um tema extremamente relevante. Eu trabalho com educação há muito tempo e nós estamos vivendo aqui o nunca vivido, né? O que eu queria colocar é que também achei bastante interessante esses 3 movimentos, me lembraram muito a questão das fases da morte. O Simpson tinha uma historinha que contava muito, e quando a convidada estava explanando sobre as fases desse tempo, né? Me reportou muito a questão da morte. E acho que é morte em vida mesmo que a gente está vivendo. Mas o que eu queria colocar é exatamente o que foi colocado. Eu queria ratificar um pouquinho essa questão, 2 questões. Uma da autonomia do aluno, que foi visivelmente percebida para nós, que nós tivemos que virar a escola rapidamente, e aí os alunos maiores tiveram que se virar sozinhos, né? Porque não tinham aquele aporte dos pais, e as famílias dos menores, por sua vez, tinham que fazer a função ali dos professores. Então, o quanto que a gente também, escola, nós tivemos que nos reinventar quando repunhamos as atividades, né? Então, essa questão, assim, não dá para pegar o presencial e transformar para o não presencial. Isso é claro. Então, essa questão da autonomia ficou, e eu acho que, com certeza, os alunos, não só as escolas, as famílias, nós aprenderemos muito, sim, com certeza, né? Nessa dinâmica aí da autonomia para o estudo. E uma outra questão que está relacionada àquilo um pouquinho que eu tentei falar é a questão do sofrimento muito forte instaurado nas famílias no geral, não é? Mas que não tem jeito, que é assim que a gente vai passar, mas o quanto a escola tem que estar atenta a esses sofrimentos para poder entrar nas casas, né, de uma forma mais tranquila e fazer valer o trabalho, mesmo que de forma muito diferente. Obrigada. Só para completar, a Marisa estará conosco fazendo uma fala no dia 29, às 11 horas da manhã também. Ela vai fazer um relato de experiência do que ela está vivendo na escola, onde ela é diretora, um trabalho pioneiro nessa área, muito interessante, e vai nos ajudar um pouquinho também. Ah, que bom. Adoraria participar. Será Aliás, vou participar, por favor, me convidem. Claro. Eu estou aqui pensando no que vocês trouxeram, e que, obviamente, tudo muito relevante, né? Assim, e estou comparando aqui com a tabelinha que está aqui do meu lado, que mostra quais são as questões mais críticas para os educadores de todo o mundo, independente se o país é rico ou pobre, tá? Certo. E óbvio que numa escala que os países rico ou pobre em termos educacionais, que os países mais preparados educacionalmente
tem questões num outro nível do que os países menos preparados educacionalmente, né? Então, vamos dizer, o Brasil já sofre de comorbidades junto com o Covid-19, né? Em relação à educação, nós já estávamos vivendo uma crise de aprendizagem, estamos vivendo e viemos vivendo uma crise de aprendizagem muito contundente e muito marcada pela desigualdade, né? Então, apesar de tudo isso, olhem as 3 questões mais críticas que os educadores elencaram nesse momento que eles estão vivendo. Primeiro, assegurar a aprendizagem, que eu acho que é comum, né? Todo mundo, né? Todo mundo em alguma medida falando assim, vamos segurar o mundo como ele era, vamos manter a aprendizagem ativa, outros falando, vamos ampliar a aprendizagem, outros falando, vamos tentar a gente aprender primeiro, mas todo mundo preocupado com a aprendizagem. O segundo ponto é preparar os estudantes para aprender remotamente ou online, né? Esse é o segundo ponto de maior preocupação dos educadores. Então, como é que os estudantes ganham? Primeiro, acessibilidade mesmo, algumas competências de inclusão até digital, né? Segundo, como eles ganham motivação. Terceiro, como eles ganham resiliência para aprender à distância. Então, não são coisas simples de resolver. E vejam, coisas simples de resolver, a gente não resolve sozinho. Brinquedo grande, problema grande, a gente sempre resolve em parceria, colaborando com os nossos pares. Então, uma coisa muito importante das escolas fazerem nesse momento, e isso está nas recomendações para os sistemas educacionais, nas recomendações que estão sendo construídas para esse momento, que é criar espaços de colaboração entre os professores, que é o que vocês estão criando aqui, né? Sim. Em alguma medida, né? Espaços de colaboração para que eles possam compartilhar os seus desafios e ajudar. O outro, que não está tão recomendado, mas que eu diria que é fundamental, é espaço de colaboração entre os estudantes. Mesmo à distância, eles conseguem, mesmo remotamente, eles podem conseguir se ajudar com questões que têm a ver com a inclusão, a acessibilidade, a motivação e a resiliência, né? Então, criar espaços entre eles para isso é muito importante. Uma terceira questão crítica para os educadores de todo mundo, não vamos nos sentir sozinhos com os nossos problemas, né? É preparar os pais para apoiar os estudantes em casa. Então, acho, né, que nós teremos com o Covid-19 um grande problema de aprendizagem. Sim, não estou tirando isso de cena, mas nós teremos 2 grandes ganhos, esses nós podemos correr atrás de assegurar, né, de agarrar esses ganhos. Um primeiro ganho é construir uma maior autonomia com os estudantes. Se nós investirmos nisso remotamente, nós já vamos investir numa coisa muito importante. Propor que eles resolvam problemas junto com a gente, né? Ana Lúcia estava me contando o quanto os estudantes são próximos dela. Por que não convidá-los a resolver problemas junto com ela, né? E eu tenho certeza que ela está pensando isso porque eu estou vendo a carinha dela aqui no vídeo. O outro ponto, que é um grande legado que a gente pode construir, né, desse momento de pandemia, é a aproximação entre família e escola, que eu estou entendendo que é uma preocupação que está vindo fortemente, né? Gente, há muito tempo nós temos uma infinidade de estudos e de evidências que mostram que sempre que a família se aproxima da escola, a aprendizagem melhora, o convívio melhora dos estudantes. Nós sabemos disso. Esses caminhos são conhecidíssimos. O que fazer com as famílias para que elas se aproximem da escola é muito conhecido também. A gente não pratica não, mas é muito conhecido também. Então, por exemplo, vou falar umas coisas bem basiconas, né? Depois que a gente localizar as famílias, porque a gente perdeu onde elas estão, né? Onde elas estão, como é que eu chego nelas, como é que eu me comunico com elas, especialmente as mais vulneráveis, tá? Porque as famílias de classe média já têm isso mais construído, né? Mas as famílias mais vulneráveis não, e essas estão em grande risco no nosso país. Né? Coisas muito simples, por exemplo, informação. A simples informação de que
à medida em que a família se interessa pela escola, ou pelo estudo, ou pela aprendizagem e demonstra esse interesse, isso melhora a aprendizagem. À medida em que as famílias conseguem expressar altas expectativas em relação aos seus filhos, isso melhora a aprendizagem. O que é altas expectativas em relação aos seus filhos? É não se contentar com pouco para eles, é acreditar que eles podem aprender, que mesmo remotamente eles podem se desenvolver em muitos aspectos, que o pouco que ele se dedicar, ou muito melhor ainda, mas o pouco que ele se dedicar vai fazer diferença, o muito que ele se dedicar vai fazer diferença. E os pais saberem que, se eles expressam altas expectativas em relação aos seus filhos, essas expectativas se tornam profecias do bem. Se eles expressam baixas expectativas, elas se tornam profecias do mal e elas se realizam. Desculpa o maniqueísmo aqui, mas acho que vocês estão entendendo o espírito da coisa, né? Então, uma terceira coisa que é muito simples, que os pais precisam saber, especialmente das escolas mais vulneráveis. As crianças, os adolescentes, os jovens precisam de um espaço organizado, minimamente organizado, para poder estudar. O estudo não se faz sem um espaço de organização. Então, preservar isso em algum local da casa, ainda que sob confinamento, vai ajudar muito, né? Coisas pequenas, né, e que podem ir num crescendo, mas vamos começar com o pequeno. Essas 3 coisas, se eles souberem, se as escolas souberem expressar isso para eles sem culpabilizar, né, sem exigir, sem cobrar, vai ser muito interessante. Informar, comunicar-se com os pais. Uma outra recomendação muito importante que estão fazendo para as escolas nesse momento, né, do mundo todo: criem comitês de crise. E nesses comitês de crise, incluam professores e incluam pais. Pais que sejam, isso não está escrito, mas eu vou contar para vocês, pais que sejam mobilizadores de outros pais, pais que sejam capazes de se comunicar e contatar com outros pais, de pai para pai, de mãe para mãe, de familiar para familiar, construam esse elo entre eles, assim como a gente está falando. De professor para professor funciona muito bem, de estudante para estudante funciona muito bem, de familiar para familiar funciona muito bem. É hora da gente construir essas redes que a gente não construiu porque a gente tinha a escola física assegurando muita coisa. Sem a escola física, são essas redes que vão dar sustentação, redes de colaboração. Tá? Simone, então, a gente tem aí, acho que é a Marisa, que está com a mão levantada para fazer uma colocação. Oi, Kátia, desculpa, eu deixei a mãozinha ligada, mas eu acho que eu vou aproveitar, porque ela está falando e eu estou anotando aqui um monte de coisa muito importante. Eu queria dizer para ela e para vocês que concordo exatamente com tudo que ela tem falado, e nós tivemos algumas experiências nesses tempos com 5 reuniões com pais à noite. E foram, assim, muito interessantes, onde nós abrimos para... Sim, todas à distância. Não foi? À distância. Então, isso é importante dizer, à distância. Isso, todas as reuniões à distância, à noite com os pais, primeiro de orientação, como mexer nas plataformas, enfim, e sempre com palavra aberta, para que eles falassem as suas angústias, os seus medos, enfim. Então, nós tivemos gratas surpresas e também levamos muitos chacoalhões, mas eu acho que assim foram processos essenciais para que a gente hoje estivesse um pouco mais tranquilo. Outra coisa que eu gostaria de falar, quando ela disse medos dos professores e dificuldades. Uma coisa que eu sempre via na escola e que agora, nesse processo não presencial, ficou muito claro, é assim, os professores têm uma dificuldade muito grande em selecionar o que é essencial. Quando eu disse para eles, olhem para o currículo e agora pensem, coloquem uma lupa, não dá para a gente dar tudo. O que é essencial do seu componente curricular, do seu objeto de conhecimento para esta série, o que eles não podem ficar sem. É um desespero, porque o professor acha que tudo é essencial, tudo. Então, esse foi um processo muito doloroso. E a última observação que eu gostaria de fazer
e que, assim, para mim é uma das coisas mais gostosas de ver como cada faixa etária se porta nas salas não presenciais. E aí dá para a gente fazer um estudo muito grande, desde o momento da abertura e fechamento de uma câmera, das crianças estarem ali pequenininhas, tomada banho, trocadas, esperando o professor. Então, assim, a experiência de ter aula ao vivo e somente a plataforma são muito distintas. O processo de ensino à distância, e eu concordo, nós não podemos chamar de EAD, tá claro, são aulas não presenciais, o EAD implica muito mais, mas assim, a diferença toda está na interação com o professor. Tá bom? Um grande abraço, obrigada. Obrigada, Marisa. Aproveitando que a Thelma fez uma colocação aqui, Simone, bem interessante, né? Ela pôs assim, pontos importantíssimos que a Simone está colocando acerca da acessibilidade da família. E no contexto da escola pública, já no colégio dos meus filhos, professores, diretores e pais agora formam um grupo no WhatsApp e há proximidade. Então, e no contexto da escola pública, né? No contexto da escola pública, eu estava vendo também essa colocação aqui. Como é que é o nome da pessoa que trouxe a colocação? Marisa. A Thelma? A Mari. Não, Marisa. A Marisa. Não, agora a Thelma. Agora a Thelma. A Thelma. A Thelma. No contexto das escolas públicas, é ainda mais relevante, ainda mais importante. Por conta de um projeto que eu estou construindo junto com uma super parceira, que é a Ana Maia, que eu espero que esteja aqui conosco, né? A Ana, que é outra mestra que eu tenho na vida, além da Nilceia. Eu tive muito em contato, entrevistando professores, pais de uma escola muito bacana no Rio de Janeiro, é uma escola pública, que é a Escola Anne Frank, que valeria a pena vocês ouvirem o André, que é o diretor dessa escola, né? É uma escola pública que conseguiu um nível de engajamento dos pais admirável, dos familiares admirável. Tá bom, é uma escola pequena, tá bom, é uma escola diferenciada, tá bom, tudo bem. Mas ele criou caminhos muito fortes para conectar os pais. E ele fala de coisas da escola pública que eu acho que todo gestor concordará com isso. A Marisa é gestora de escola pública também, né? Não, de escola particular. Não, de escola particular. Confessional, Sim, então eu imagino que todos os gestores de escola pública ou privada vão dizer que é assim, ele mantém um canal aberto com os pais contínuo, constante. Então assim, toda vez que um pai procura pelo André, ele prioriza. Aí ele diz, eu priorizo não só porque eu sou um servidor público e tenho que ouvir a todos, mas porque eu acredito que ouvir os pais torna os pais mais próximos da escola. Então, simplesmente ouvir, né? Ter espaço aberto. Então, tem as reuniões de pais que são abertas, tem os eventos da escola que são muito emocionantes, muito tocantes, muito fortes, ok. Mas tem a coisa de você ter esse canal aberto. Então, ele se deixa procurar, né? Claro que tem coisas que poderia ser melhor. Ele poderia procurar ativamente, né? Ele poderia informar os pais que eles podem procurá-lo a qualquer momento. Ele poderia mobilizar para isso, né? Mas ele realmente ouve com autenticidade, porque ele acredita que esse é o seu papel como gestor e é um dos papéis mais importantes que ele tem. Então, ele tem pais mobilizadores, né? Mães e pais que nos grupos de WhatsApp, né, funcionam como mobilizadores de outros pais e como representantes de outros pais nas questões críticas da escola. Então, ele está construindo uma rede de pais que ainda não chegou ao quanto ele gostaria nas famílias mais vulneráveis, mas eu ouvi algumas famílias mais vulneráveis da escola e elas se sentem muito acolhidas. Poderiam ser mais, mas elas estão se sentindo escutadas, ouvidas, e elas estão construindo esse significado da educação e da escola na vida dos filhos de uma maneira muito consistente. Então, na escola pública é ainda mais relevante, é ainda mais importante, porque a escola pública é onde mora o público, o coletivo, as diferentes famílias convivendo, as diferentes classes sociais convivendo, né? As famílias mais vulneráveis tendo acesso à escola. Então, construir isso é uma das ações mais brilhantes que um gestor pode fazer. E
Queria comentar também um outro aspecto que surgiu aqui, que a Marisa trouxe, de selecionar conteúdos, né? Que é uma das recomendações fortes para esse momento. Identifiquem os conteúdos curriculares, ou os aspectos, ou as competências curriculares que nesse momento vocês precisam priorizar. O professor fazer sozinho, ele também não vai conseguir, não. Assim como o professor não consegue fazer sozinho a curadoria das ferramentas digitais que ele pode usar. O terceiro setor está se mobilizando muito em favor da superação dessa crise, ou de apoiar as redes públicas nessa crise, né? Tem um dos institutos que é um instituto novo no terceiro setor, chama Instituto Reúna, e o Instituto Reúna está fazendo uma seleção dos conteúdos mais relevantes da BNCC que não poderiam ficar de fora nesse momento. Tá? Então, isso pode ajudar os professores nesse momento, né? O Instituto Reúna está fazendo isso, outros institutos também vão fazer. Se vocês quiserem, eu vou deixando vocês informados dessas ações para vocês poderem compartilhar, né? Tem uma grande mobilização que está sendo construída agora em torno disso, capitaneada pela Fundação Lehman, chama Aprendendo Sempre. Então, entrem no site do Aprendendo Sempre. Eu não entrei ainda, nem sei se já está funcionando, mas eu acredito que está, porque eles são muito rápidos. Tá? Vamos descobrir. Vamos descobrir, então, o Reúna, o Aprendendo Sempre. Teve uma professora que me perguntou aqui de projeto de vida, como é que eu faço a relação à distância com projeto de vida. Acho que tem uma coisa muito legal para fazer com os estudantes nesse momento que eu não queria deixar de falar para vocês, que é ouvir qual é a experiência deles sobre essa crise. Mas ouvir como? Pode ser escrevendo, pode ser gravando áudios, pode ser gravando vídeos, pode ser trocando mensagens no WhatsApp. Ouçam o que os estudantes estão vivendo. Porque lembram que a gente falou que eles precisavam não só aprender durante a crise, mas aprender com a crise? O que será que eles estão vivendo? Quem é que está ouvindo as crianças? Quem é que está ouvindo os adolescentes e os jovens? O que eles estão vivendo nisso? Como é que a gente faz para ouvir? Ouve, abre a escuta. Isso é uma atividade remota valiosíssima. Tão valiosa quanto oferecer as atividades de matemática, de língua, para que eles não percam o fio da meada, né? A grande preocupação, a preocupação correta é não pode perder o fio da meada do ponto de vista das aprendizagens, mas também não pode perder o fio da meada do que eu estou experimentando na crise mais séria que a humanidade enfrentou nos últimos 100 anos. Não dá para perder isso de vista. Isso vai ter tudo a ver com o projeto de vida dos estudantes. Tudo a ver. Vamos escutar essa galera. Assim como os gestores têm que escutar os professores e ser sensíveis aos que os professores estão vivendo, né? Tem grupos de professores que estão se reunindo para poder assegurar o mínimo para os professores que perderam todas as aulas e que não têm um vínculo com a escola. Sim. O mínimo é uma cesta básica. Tem grupos de professores se reunindo para poder oferecer cesta básica para os seus colegas. Assim como tem grupos de professores que vão precisar se reunir para poder fazer essas tarefas que são difíceis para o professor, que é, por exemplo, como a Cícera pergunta, como é que eu motivo? Motivação é tão pessoal, né? A gente fala, é uma maçaneta de uma porta que só abre para dentro, né? Assim, uma porta que só tem maçaneta para dentro, né? A motivação depende muito disso. Como é que eu motivo um professor a fazer subir um degrau em ganhar ferramentas para o ensino remoto ou para a educação online? Como é que eu faço esse processo, né? Esse processo tem um jeito, tem 1000 caminhos, né? Caminhos bons, caminhos ruins, mas tem um caminho que eu acredito muito, que é a colaboração entre os pares. Eu ia falar um pouquinho disso, Kátia, se vocês me permitirem. Claro, claro. A aprendizagem entre os pares, né? De professores. Vocês todos que estão fazendo o curso na Digital House, né, são professores diferenciados, professores que têm já uma determinada liderança em relação aos seus pares, pelo menos porque têm o interesse e a motivação construídas para poder subir esse degrauzinho em termos de competências digitais. Vocês ou as escolas de vocês
ganhariam muito se vocês fossem entendidos como lideranças entre os professores. O que é a liderança do bem? É a liderança que, nesse período da crise, se coloca a serviço, né? Ajuda a dar um passo. Então, criem grupos de professores com competências diferenciadas. Quais são as competências que estão sendo requeridas dos professores? Quais são as práticas que estão sendo requeridas dos professores nesse momento? E se organizem em termos de quem é o professor que vai ser a liderança pedagógica disso. Né? Então, tenho certeza que a Ana Lúcia é uma liderança pedagógica na escola dela, porque ela já me contou. Né? A Cícera é uma liderança pedagógica na escola dela, porque é uma pedagoga da escola, é uma coordenadora pedagógica. Né? Vocês têm uma liderança e vocês podem distribuir essas lideranças com outros professores que possam se ajudar mutuamente a desenvolver as competências que precisam desenvolver nesse momento. Isso é um legado fortíssimo, a colaboração entre os pares. Ponto, falei. Muito bom. A Karina, do Elvira Brandão, ela vem colocando várias coisas, ela trabalha nessa área da gestão das habilidades socioemocionais, tem um trabalho que ela vem contando aqui no chat interessante. Depois, na semana que vem nós teremos a Andresa, né, que é que é diretora do Elvira. A Andresa e o Miguel Thompson estarão conosco. Nós vamos fazer um debate, que é a escola em tempos de Covid-19, né? Então, eles estarão conosco. A Karina, então, veio falando as experiências lá do Elvira Brandão. O Arthur está aqui falando com a Aline. Pelo que observo com o que acontece com os meus sobrinhos, algo parecido com o que você percebeu. Então, tem 2 pontos muito relevantes. Não há clareza nas orientações para as escolas, essa é uma questão bem... No debate, no Roda Viva da segunda-feira, a presidente do Todos pela Educação falou exatamente disso, né? Das instituições, das orientações do MEC, como orientações estruturais para o país, que elas não estão acontecendo, e as secretarias, então, estão fazendo diferentes orientações, isso vem cascateando para todos os segmentos e para todas as escolas. Então, nós temos muita diferença de escola para escola nas orientações, e isso também gera muita incerteza. Ele coloca também, não há clareza, então, nas orientações, o que devem fazer nesses tempos. Consequentemente, os professores atendem às solicitações que a escola passa. Nesse processo, pouco se ouvem estudantes e famílias, o que gera muita ansiedade e frustração. Então, ele vem reiterando aí o que a gente está trazendo aqui. Tem muitas coisas, né, Simone, nesse âmbito todo, né? Nós começamos a discutir como é que estamos como pessoas, né, como seres humanos, nesse momento de exceção, numa situação delicada, incerta, né? Incerta sob vários aspectos e até perigosa, né? Então, nesse momento todo, com tantas questões que podem estar fluindo, como ficamos nós, educadores? Então, várias questões aqui que os professores estão trazendo, que daria mais alguns webinários, né? Muito interessantes, e eu queria destacar, voltar para 2 coisas que você falou lá no começo, eu já falei disso, vou retomar: conexão e comunicação. O que nós estamos fazendo aqui, nosso interesse é exatamente criar conexões entre os professores. Patrícia está agradecendo pelo convite, né? Criar conexões entre os professores e pensar, a gente fala sempre aqui nos nossos webinários que educação é processo coletivo. Então, é coletivamente que nós vamos construir mais qualidade, nós vamos fazer melhores conexões, nós vamos entender melhor essas questões que estão acontecendo, nós vamos poder caminhar de uma maneira mais contundente, mais significativa para todos que estão envolvidos nesse processo. Conhecer os nossos estudantes, ter maiores comunicações com as famílias, eu acho que a gente vai caminhar bastante para isso. Nós temos ainda alguns momentos, né? Nós estamos nos encaminhando para o final. Aí eu vou pedir para você, Simone, fazer um fechamento
e a gente fica ainda um pouco com os professores que tiverem questões. Tem várias perguntas ali. E as escolas extracurriculares. Sou da MBA Kids Brasil e comecei a dar nossos cursos online. A Digital House está passando por isso. Nossos cursos eram todos presenciais e eles todos se transformaram em cursos à distância, cursos remotos, da noite para o dia. Eu acho que a gente caminha num híbrido entre à distância e remoto. Acho que a gente está caminhando para fazer os cursos à distância. A gente já conseguiu construir, fortalecer um currículo à distância bem interessante. Já falamos dessa experiência aqui, podemos retomar em algum momento. A Patrícia Patané está perguntando, e a educação infantil? Esse é um nó bem importante. Aí essa MB aqui diz que o foco é empreendedorismo e desenvolvimento das habilidades socioemocionais, está dando certo, os alunos gostam, talvez pudesse contar um pouco mais. Uma outra pessoa está dizendo, sou de escola pública no interior de São Paulo e atuo como orientadora educacional, que é um trabalho de ponta, né, com os alunos, interajo somente com 2 grupos de pais via WhatsApp. A experiência é ótima e o rendimento dessas aulas, dessas 2 salas, é diferenciado. E várias pessoas falando aqui. A Ana Lúcia está querendo falar alguma coisa, Ana? É isso? Só um pouquinho, olha lá. Então vai lá, Ana. Só um pouquinho, né? Porque se eu começo a falar, eu não paro mais. Né? Só a questão que a Simone colocou, né? Que eu acho muito importante, quem é que está pensando nos alunos, né? Eu estou aqui conversando com vocês e olhando que eles estão aqui, o pro, estão me chamando sem parar aqui do outro lado, né? Essa proximidade é o que cativar, né? Tem uma coisa que está me preocupando muito, é que a educação artificial, certo? Nós estamos numa época em que nós temos o acesso aos alunos via EAD, não a todos, mas será que essa educação não vai se tornar muito artificial e pouco significativa? Né? Essa é uma questão que eu estou colocando. E a questão do protagonismo, por mais que nós, que eu venho, acho que de uma escola fora do comum, né? Eu estava ouvindo vocês falando, e a questão da proximidade com a família, a proximidade dos alunos, né? Isso já acontecia na escola em que eu trabalho, né? A Simone colocou também trabalhar com os alunos, nós já trabalhamos em equipe, né? Nós não somos professores e alunos, somos equipe. A escola inteira é uma equipe. Desde do agente de educação escolar até o diretor, todo mundo é uma equipe. Né? Mas e essa educação artificial, né? Esse protagonismo? A nossa sociedade é uma sociedade que vive o coletivo, nós não sabemos viver o individual. Esse é o grande sofrimento que está acontecendo agora, nós só sabemos viver coletivo. Por mais que você viva sozinho, nós temos trabalhos dentro de um escritório com mais pessoas, nós temos um trabalho dentro de um hospital com muitas pessoas, dentro de uma escola com muitas pessoas, e o nosso grande sofrimento é o coletivo. É o que eu visualizo. Obrigada, Ana. A gente tem o Marcelo aqui também, que está pedindo para participar. Pode ser, Simone? Aí depois você... Com certeza, com certeza. Então, vamos lá, Marcelo. Bom dia. Fica à vontade. Bom dia. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Antes de mais nada, eu quero dizer que é extremamente relevante esse encontro, as informações que estão sendo trabalhadas, a participação dos colegas, e esse é o momento de estarmos realmente trabalhando de forma colaborativa, como a Simone colocou. Para ela, eu gostaria de colocar um assunto para ela poder dar sua opinião. Eu sou da área de TI, eu estou dentro aí dessas informações que estão cercando a questão das tecnologias que estão sendo usadas para a conectividade, para as ações que estão sendo feitas online, à distância. Eu tenho alguns dados, porque estou trabalhando também com isso, levantando esses dados. Nesse momento, a parte que dá suporte ao uso dessas tecnologias
ela teve um crescimento inicial nos primeiros dias de mais de 800% e crescendo. E isso está sendo para todas as questões de segmento na qual nós estamos inseridos, a questão da educação. O ponto que me saltou aqui, que eu gostaria de perguntar, é o seguinte: já está havendo, no meio dos discentes, dos alunos, dentro da instituição que eu trabalho, o seguinte retorno. Não é algo que não é o padrão ainda, mas é o que está crescendo lentamente. Existem vários alunos que estão dando o seguinte retorno: olha, eu vou parar o meu curso, eu vou parar de estudar e eu vou retornar quando eu estiver de volta ao presencial. No nosso caso, além de trabalhar com o ensino médio, nós trabalhamos também com cursos técnicos, né? Então, eu também conversando com colegas aqui no chat, eles falaram que estão enfrentando já essa questão de evasão, de, às vezes, a própria família chegar na conclusão: não vou levar mais meu filho, vou deixar ele em casa. Quando voltar presencial, a gente faz uma aula de reforço, faz alguma coisa assim. O que é que vocês pensam a respeito disso? Marcelo, querido, acho que você trouxe a questão que a gente não pode deixar de trazer para vocês. Assim, o risco de evasão para os estudantes e as famílias que não têm uma conexão tão construída com a escola é gigantesco. Então, assim, acho que esse ponto da evasão tem que ser um dos pontos de comunicação muito fortes da escola com as famílias e os estudantes nesse momento. Então, as escolas precisam eleger, não é uma coisa difícil, quais são os seus desafios de comunicação. Coloca ali 5, 6 pontos de comunicação, no máximo, que ela precisa fortalecer com as famílias nesse momento, né? E leva essas informações com clareza e com afeto para as famílias e para os estudantes. Uma dessas informações, né, que é uma dessas mensagens que a escola não pode deixar de construir com os estudantes e com as suas famílias agora, é essa: quando voltarem às aulas, as escolas vão seguir sendo híbridas. Nós provavelmente não teremos mais uma escola puramente presencial, o que já era uma visão de futuro, né? As escolas do futuro, estava estudando isso antes da crise, estava estudando um bom material ali sobre como são as escolas do futuro. Essas escolas são híbridas. Híbridas, eu quero dizer, tem excelentes momentos presenciais e excelentes momentos à distância. Então, não tem como escapar nem o estudante, nem o professor, nem a escola do ensino remoto no momento da crise e de uma construção sobre o ensino à distância, né? Isso não vai ter como fugir. E isso é importante construir. Então, assim, tem um esforço das escolas agora. Vejam só que são as tais... A Priscila Cruz falou isso, a Kátia retomou muito bem a fala dela aqui. Ela falou também essa questão das 2 pistas, né, da avenida. Uma pista é assim, rápida. Vamos rapidinho resolver coisas da crise. Outra pista é o que nós temos que construir de legado, né? Um dos legados, a gente falou, a colaboração entre os pares, professores. Outro legado, a comunicação e a aproximação da escola com a família, muito forte. Outro legado, os estudantes ganhando autonomia progressiva para poder estudar à distância. E outro legado é a escola tornar-se-á híbrida. Não imediatamente, mas a pandemia do coronavírus não vai deixar a gente em paz muito tempo para a gente poder voltar tudo como era antes no quartel de Abrantes. Isso não vai acontecer. Tem um lado que não vai acontecer, que pena, e tem um lado que não vai acontecer, que bom. Essa comunicação com as famílias precisa ser feita. Não esperem passar a crise e tirar a criança da escola, e desconectar a criança da escola, né? Desligar ela. Não façam isso. Não façam isso. Essa é uma mensagem tão forte quanto a mensagem do mantenham-se em isolamento. Fiquem em casa e não desconectem seus filhos da escola.
Eu sei que está pesado para os pais, está pesado especialmente para as mães, como alguém disse aqui no chat. Sim, existe uma questão de gênero aí. Está pesado para as mães. Por outro lado, está tendo uma oportunidade para os pais e mães, como Cícera e Ana Lúcia disseram comigo aqui nas nossas conversas. Vocês estão convivendo mais forçosamente. Vocês estão se aproximando mais forçosamente, né? Está pesado? Sim, mas vamos criar caminhos, e acho que isso daria talvez umas 3 lives, tá, Kátia, para vocês trabalharem só esse tema, para que os estudantes permaneçam conectados com a escola. Perfeito. E conectados no Perfeito. sentido amplo da palavra. Eu vou... Então, assim, vamos fazer um monte de lives sobre isso. Vamos. Vou Vamos, pegar a eu acho- Kátia. Só para Vai, fazer um Ricardo. comentário, Kátia. Eu não falei ainda nessa live hoje, né? Tô Não, muito você quieto estava aqui. quietinho. O Ricardo Quem é não- nosso professor, Simone. Ele é Ah, que professor bom. da Cícera e da Ana. Para quem não me... Bom. sou professor delas aqui dentro do projeto do Schools. Eu trabalho na Digital House como mentor também dos professores. E aí, só para entrar um pouquinho, muito rápido nesse assunto, até comentando o que o Marcelo falou, isso não é só uma coisa das escolas públicas ou particulares, dos ensinos básicos, fundamental, enfim. Mesmo na Digital House, quando a gente mudou, a Kátia falou isso, a gente mudou muito rápido. Sexta-feira, as aulas eram todas na sala de aula. Na segunda-feira seguinte, as aulas eram todas à distância. Então, assim, foi muito rápido. E os professores tiveram que se adaptar e os alunos tiveram que se adaptar. O que aconteceu foi que alguns alunos, eles se sentiram com aquela situação do medo, né? Tipo, eu paguei o curso, eu vou fazer esse curso, será que eu vou ter o mesmo nível de ensino, a distância que eu teria presencial? Será que eu dou conta de fazer isso sem alguém me monitorando, me ajudando ali presencialmente? E o que a gente precisou fazer com eles é criar essa relação, olha, confiem na gente, a gente entende que é difícil, que a gente está mudando, mas confiem na gente, façam essa experiência 1 a 2 semanas, para que vocês percebam que nós conseguimos traduzir o conteúdo e a maneira de ajudar e trabalhar com vocês remotamente, como a gente faz no presencial. Né? Assim, a resposta que a gente teve no total foi muito boa, né? A maioria dos alunos ela preferiu continuar o curso, mesmo aqueles que estavam começando na primeira semana. Então é como você, alguns vão sair, isso é evidente, algumas pessoas não vão conseguir lidar com a situação, mas a maioria conseguiu se manter, fazer o curso. E eu até estava vendo ali semana passada, estava tendo formatura online, apresentação de projetos finais e formaturas online dessas turmas que estavam na metade do caminho já. Foram semana passada. Só queria dar esse testemunho do que aconteceu aqui dentro de casa da Digital House. Excelente ponto, Ricardo, porque assim, se qualquer um de nós tem dúvidas se o que a gente fizer remotamente vai ter um resultado tão bom quanto o presencial, e essa dúvida é válida, a gente não tem dúvida nenhuma de que se a gente não fizer nada, aí o resultado vai ser muito pior. Então, assim, é o tipo de coisa que se você faz, você não sabe se vai dar tão certo, mas se você não faz, você tem certeza que vai dar errado. Então, assim, não abandonem as suas oportunidades de desenvolvimento pessoal, profissional, corporal, mental, emocional, de cognitivo. Não abandonem e não deixem os seus estudantes abandonarem também. Eu queria só, sei que nós estamos chegando realmente no nosso fim, e todo o pessoal, queria trazer só 2 mensagens para vocês, no máximo, né? Talvez uma só, que é a seguinte: vocês têm aqui, nesse grupo que está aqui, é só nesse grupo que está aqui, vocês têm uma quantidade de experiências e soluções para esse momento absurda. Então, assim, não percam isso. Tragam isso, achem uma maneira de botar isso em jogo. A segunda coisa tem pessoas que estão aqui que têm excelentes experiências. Então, eu estou vendo aqui a Verônica Filgueiras, que tem junto com a Fabiana Fradiacono, são 2 potências de mobilização de famílias e de pais e de mães remotamente, né? Eles têm um trabalho com pais e com famílias no WhatsApp, de mãe para mãe, de pai para pai, que é fabuloso, que vale a pena ouvi-las. Tem a Karina, que você mencionou, do Elvira Brandão, e toda a experiência do Elvira Brandão, que vocês vão trazer aqui com a
com a Andresa numa próxima reunião. Não deixem de tirar o máximo possível dessa galera, assim como do Miguel. Assim, são pessoas muito qualificadas e assim, façam que eles tragam as respostas para suas inquietações, mas levem as suas inquietações para eles. Então, a Karina tem uma experiência, eu conheço pouco ainda do Elvira, mas tive com eles, tem uma experiência muito bacana de construção de autonomia com os estudantes, que pode sim ser customizada para a rede pública de uma forma muito bacana. E tem todos os professores que estão aqui, né, além de vocês mesmos, né, assim, o que realmente eu aprendi com Ana Lúcia e com Cícera não foi pouca coisa, em 2 horas de conversa. Assim, em 2 horas de conversa, então, assim, aproveitem essas pessoas, sigam fazendo esse espaço de discussão. Vocês estão fazendo um benefício enorme para mim, para vocês, para os professores, para os estudantes, uma rede em cadeia que não termina mais. Então, queria muito agradecer de novo a oportunidade, me colocar à disposição de qualquer um de vocês, de todos vocês que estão aqui. Me acionem com tranquilidade se precisarem conversar, discutir algum ponto. Eu costumo responder, talvez não prontamente, tão prontamente quanto eu gostaria, mas costumo responder e me colocar à disposição. Isso no meu projeto de vida se chama Sempre que a escola chama, eu quero estar presente. E a gente é testemunha disso, né, Simone? Porque nós chamamos você para esse webinário, você prontamente atendeu. Nós só temos a agradecer todas as suas colocações aqui, acho que nos ensinaram muitas coisas preciosas. Eu agradeço a sua participação sobremaneira, agradeço muito a participação de todos os professores que vêm nos acompanhando. Nós temos professores fiéis aqui, que estão desde o nosso primeiro webinário. Nós também estamos aprendendo nesse processo. A minha experiência era diferente, estamos fazendo tudo remotamente e com trocas muito potentes. Então, eu agradeço a participação de todos, especialmente você, Simone, a Ana Lúcia e a Cícera, que contribuíram para esse momento ficar mais enriquecedor ainda, e todos os que estão aqui. Na próxima semana, nós teremos, então, o debate com o Thompson e a Andresa, e vocês receberão esses convites. Peço que vocês respondam ao formulário. Eu colei o link longo aí, porque parece que o curto não estava entrando. Nesse formulário, a gente faz uma avaliação e também pede sugestões de temas a vocês. E esses temas já comporão os próximos webinários. É por isso que a gente fará o debate, depois nós teremos uma conversa com a professora Marisa, que estava aqui, não sei se a Marisa ainda está, sobre a experiência do colégio onde ela é diretora. Já temos outros profissionais que vão nos acompanhar nos webinários. Muito obrigada a todos vocês. Vamos convidar a todos os que tiverem interesse para os próximos encontros. Fiquem atentos às nossas redes sociais, ao Facebook da Digital House, ao nosso Instagram, a própria página da Digital House Brasil, né, porque tem uma na Argentina, então Digital House Brasil, acompanhem que nós teremos lá as informações. Muito obrigada a todos, tenham um bom dia, fiquem bem, fiquem em casa e conectados com os seus alunos. Essa eu não vou aprender, não vou esquecer jamais, Simone. Muito obrigada, só tenho a agradecer. Obrigada, gente, até a próxima. Até a próxima. Falando nisso, meus alunos, lembrem, turma B, às 14h30, hoje. Preciso lembrar, né? Quem é da turma A, tiver com alguma dúvida, também vou estar falando de CSS hoje, também fica à vontade, pode participar. Certo, Cícera? Certo, Ana? Estou vendo vocês aí. Eu já melhorei um pouquinho. Você melhorou muito. Está indo muito bem, vocês estão indo muito bem. Estou vendo aqui a Helenilce. Eu sugeri um livro aí, que eu estava Olha lendo, que legal. né? A educação para além... Olha. Do além Capital. Do... A capa mostra uma menina estudando e os irmãozinhos lá embaixo, tá vendo? Putz, pior que é muito bom o livro. É de um cubano, mas é muito fantástico. Só a fotografia já é sensacional. Sensacional. Publicado pela Boitempo, Cícera?
É da Boitempo. É Boitempo, né? Eu recebi deles um link. É muito bom. E ajuda a estudar essa questão da igualdade, da educação, da pobreza. Antes que todos saiam, acho que a Simone desconectou, não sei. A gente está aqui com a Helenilce, não sei se ela vai querer falar. A Helenilce tem uma experiência, ela é mãe de aluno da escola onde eu trabalhava, e ela tem uma experiência fantástica com os filhos dela, dando aulas remotas para outros colegas, ajudando os colegas a estudarem. Eles se conectam com alunos de escolas públicas e ajudam os meninos a estudar. É fantástico o que ela está vivendo. Se a Helenilce quiser contar um pouco para quem ainda está aqui, seria muito legal. Ah, sim. Claro. Oi, pessoal. Oi. Então, eu sou mãe de 4 adolescentes de uma escola privada, né? Todos são alunos da primeira série do ensino médio, os 4. E nesse período de isolamento, eles têm aulas online todos os dias. O colégio está cumprindo a carga horária que cumpria no presencial. Eu acho meio pesado, porque de aula e em casa, cumprindo exatamente a mesma carga horária. Mas eles estão levando... Surgiu a ideia, tem uma moça que me ajuda em casa, ela tem um filho que estuda na escola pública municipal, do 8º ano, esse garoto. E não estava tendo aula, eles não estão tendo aula, né? E ficava em casa ocioso, dormindo a maior parte do tempo. E ela contando essa experiência aqui em casa para eles, surgiu a ideia de ajudar essa criança. E eles começaram a dar aulas, eles são 4, né? Se dividiram por disciplina: português, matemática, ciências, história e geografia, que eles consideraram que seria mais importante. E esse garoto foi chamando os outros colegas. E Legal. tem um grupo grande agora. Eles têm um horário estabelecido, fizeram um cronograma, tem tudo, é uma aula completa. Tem um conteúdo, eles passam conteúdo, tem lição de casa, eles dão dicas de várias coisas, de filmes, de livros para ler. E, assim, está sendo uma experiência incrível. Primeiro porque a necessidade de ajudar, né? Eu acho que isso é muito importante nessa fase que estamos vivendo. E o protagonismo, né? Porque ao invés de eles ficarem em casa se queixando dessa mudança toda, eles encontraram um meio de passar o conhecimento, né? E ajudar. E para eles isso está sendo um laboratório, porque eles aprendem muito com esses meninos dessa escola pública. Legal, E né? uma coisa uma coisa vai puxando a outra, né? Uma das mães desses alunos, ela entrou em contato comigo e, assim, algumas já agradeceram muito, mas essa, ela já deu outras ideias, porque era faxineira e agora não está fazendo mais nenhum serviço. Mas mesmo assim, ela está costurando máscaras de proteção, né, de tecido. Ela falou, eu estou fazendo assim na maior no maior otimismo. Eu fiquei encantada com isso, né? Parou de trabalhar, está se vendo como pode. E isso eu percebo que está gerando uma esperança para os pais, né? Que quando eles falam com os meninos, eles falam exatamente dessa forma, que aquela situação meio sem saída, o filho em casa o tempo todo, e eles sabem que as escolas particulares estão
os alunos estão tendo aula, né? E já vem aquela autoestima diminuída, porque aí meu filho não tem a mesma capacidade. E aí eu entrei nessas aulas também para lembrar para esses alunos que eles não são diferentes dos outros. Talvez a oportunidade não seja a mesma, mas eles podem buscar de outras formas, né? Eu falo sempre, não fiquem esperando só que a escola ofereça alguma coisa, procure um livro para ler, vai com outro colega, mas não só de brincadeiras também faz parte, mas assim, uma coisa mais séria, o que você está fazendo de útil, o que você está construindo, mesmo que falando esteja trabalhar para outros, e aí chamar também esses professores, para que eles não fiquem esperando só que a escola planeje, né? Que é bom para eles também. E, assim, a experiência incrível. Para mim foi surpresa que quando eles me falaram, já tinha 2, e já estavam com 2 alunos, e a turma foi crescendo, e a cada dia é uma coisa diferente. Tem aulas todos os dias, que eles pedem, eles postam as lições de casa, eles fazem resumo dos trabalhos, que os meus falam, no colégio, mãe, é melhor, a professora tal orientou que ela dá a matéria e a gente faz um resumo. Eles aprenderam isso, é tão legal. E eles mostram tudo, né? E apesar de eles ficam falando a experiência que eles têm, né? Mãe, os meninos são educados, eles querem, porque existe toda aquela ideia que a escola pública, alguns pensam, infelizmente, que os alunos são desinteressados e tudo mais, mas assim, é uma experiência nova que eles estão vivendo. E essa interação é um ganho mútuo. Sim, sem Tanto dúvida. eles aprendem bastante como os Sem alunos. dúvida. E é uma comunicação de muito respeito. Eles ficam atentos, né? E assim, existe uma Está cortando, né, a conexão. quanto dos que está privada. E esses alunos das públicas também de como tá ouvindo? Estava cortando de como eles querem fazer também. Helenilce, a gente agradece muito o seu agora? relato. Tá, dá para ouvir. A gente agradece muito o seu relato, muito bom. Parabéns para os seus filhos. Parabéns. Ótimo trabalho, ótima iniciativa. É um trabalho lindo, os meninos foram bem sensíveis a esse momento, né? A gente agradece. Nós temos que encerrar, porque entram as aulas, né, nesta sala a partir de agora. A gente agradece muito a presença de vocês, viu? Vamos continuar enviando para todos. Peço que respondam ao nosso formulário de avaliação. No link longo, o link curto não estava funcionando, tá? Um bom dia para vocês, uma boa semana, bom feriado, né? Para quem nós não formos ver até lá. E na quarta que vem, então, será às 17 horas, a gente é o único dia que muda o horário, será às 17 horas o nosso debate, a escola em tempos de Covid-19. Boa tarde a todos vocês. Eu vou encerrar. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, gente. Eu vou encerrar, peço licença para vocês, eu vou encerrar para todos nós, porque a gente vai entrar em aula daqui a pouco. Um abraço. Eu vou parar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Muito.